Hello, how are you? Espero que vocês estejam bem, de verdade. E que Deus realmente esteja abençoando vocês nesses momentos tão complicados que passamos. Queridos, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre countable e uncountable. Alguns me perguntaram na aula síncrona. Então, eu vou compartilhar com vocês uns slides para vocês conseguirem compreender melhor, ok? Então, aqui nós temos countable e uncountable, são coisas contáveis e não contáveis. Tudo que eu posso contar, já estou falando countable, né? Eu consigo contar, eu consigo enumerar, 1, 2, 1, 2, 3. Agora, quando eu falo em uncountable, eu não consigo contar, mas sim mensurar. O que é mensurar? É medir proporção, ou quantidade, ou quilo, e assim por diante, tá? Então, vamos lá. Quando eu falo em plurais contáveis, isso é bem importante que você coloque na sua cabecinha. Eles podem ser contados, tá? Por isso que é countable. Através de números e tem forma plural. Então, sempre que eu estiver falando em countable, eu vou estar falando em coisas contáveis que vão estar no plural, certo? Next, fala o seguinte, ó. Sempre que eu tiver um plural em português também, é a mesma coisa. Eu normalmente ou acrescento S, ou acrescento IS, ou alguma coisa vai acontecer ali no finalzinho da palavra, sempre que eu tiver que colocá-la no plural. Então, no inglês não é tão diferente assim. Observe aqui, ó. Quando eu falo, por exemplo, boy. Boy é uma palavra no singular, significa menino ou garoto, né? Quando eu falo, acrescento o S no finalzinho dessa palavra, eu já passei para o plural. Então, em vez de boy, vai ficar boys, garoto, garotos. Book, books. Livro, livros. Coloquei até em vermelhinho ali para você visualizar melhor o que altera quando eu passo do singular para o plural, ok? Quando eu tiver algumas terminações, é isso que eu quero que você preste bastante atenção. Quando eu tiver as terminações S, SS, CH, SH, X, Z, quando a palavra terminar com essas palavrinhas, eu tenho que entender que eu vou precisar acrescentar ali o ES no final. Então, ó, S, SS, CH, SH, X, Z e o O também. Quando a maioria dos substantivos terminarem com essas letrinhas, essas combinações, você precisa acrescentar o ES. Vamos lá? Box vai ficar boxes. Por quê? Porque terminou com X. Então, a minha regrinha diz que com X eu tenho que acrescentar o ES. Então, tá em vermelhinho aqui, ó. Box, caixa, boxes, caixas, ok? Hero, heroes, ok? Herói, heróis. Só acrescentei o S porque terminou com o. Observe lá que a regrinha fala que com o também eu preciso acrescentar o S, ok? Go ahead. Só passar para cá. Nós temos ali, então, agora as terminações com Y, observe. Sempre que for terminado com Y precedido, o que quer dizer? Que antes desse Y venha uma consoante. Observe aqui, ó, que é uma consoante. Você vai substituir esse Y por IES. É isso que está dizendo aqui a minha regrinha, ok? Olha aqui, ó, o IES. Então, body vai ficar bodies. Corpo, corpo, corpos, ok? City, cities, ok? O que vem antes aqui, ó? Aqui terminou com uma terminou com Y, e antes desse Y vem uma consoante. Então, é o que a regrinha me diz. Eu tiro esse Y e acrescento IS. Mesma coisa aqui. Antes do Y vem uma consoante. Então, eu acrescento IS e passei para o plural, ok? Isso é bem fácil, é só você prestar atenção aqui nas terminações. Eu costumo dizer que é bom você prestar atenção na palavrinha play. Play, ela é uma palavra bem comum, todo mundo conhece, a maioria das pessoas conhece. E o que vem antes do Y? Vem o A. Se vem uma vogal antes do Y, eu não mudo, eu só acrescento o S. E se
se por uma, agora pensa ali, o que não for igual a play, que vier ali no lugar, não vem uma vogal antes do Y, eu vou ser obrigada a fazer isso aqui, ó. Tirar o Y e acrescentar S. É o mesmo caso aqui, ó. Ele vem precedido de uma consoante. Precedido de uma consoante também, ok? E aí, ó. Uncountable. Uncountable, então, como que eu sei que é incontável? Esse é o grande dilema do brasileiro, porque no Brasil muitas coisas que para nós são contáveis, para o americano não é. Então, aqui nós temos algumas listas de algumas palavrinhas que você pode encontrar no percurso. Obviamente, a gente vai retomar esse conteúdo muitas vezes até você sabe? Mas, por enquanto, vamos prestar atenção nas formas plurais aqui do contábil e do não contábil. O que você tem que prestar atenção agora? A gente já sabe, então, que o contábil, ele vai vir em formas plurais e eu posso contá-lo, certo? Agora aqui, ó, são substantivos incontáveis. Por que são incontáveis? Porque eu vou mensurar, eu vou medir de alguma forma. E não possui o quê? Plural. Ao contrário do contábil, que possui plural, aqui nós não temos pluralidade, não temos plural nos uncountables que a gente fala, ok? Vamos para frente. Aqui, ó, observe. O slide não tá tão bonito assim, mas dá para você ter uma noção do que é. A gente tem que usar os recursos que tem nesse momento, mas dá para a gente pelo menos explicar um pouquinho. Então, veja bem. Aqui nós temos alguns alimentos que são contáveis. Por exemplo, quando eu falo a bem conhecida Apple, Apple são maçãs, certo? Uma maçã, Apple é uma maçã. Então, eu consigo contar? 1, 2, 3, 1, 2, 3? Consigo. Então, ela é contável. Orange, também consigo contar, enumerar. Eu consigo falar 1, 2, 3 para esses alimentos. Aqui, carrot, tomato, grapes, né? Todos esses alimentos aqui são exemplos de coisas que eu posso contar. Então, nós consideramos elas que elas são countable, contáveis, ok? E elas, normalmente, eu consigo passá-las por plural. Então, o plural de apple, por exemplo, vai ser apples. Eu acrescento um S nessa minha palavrinha. Orange, orange. E assim por diante. Agora, próxima. Uncountable. O que é incontável? Por exemplo, algumas frutas a gente pode tanto contá-las como a gente pode comprá-las por unidade ou comprá-las por peso. Então, um exemplo disso, algumas regiões do nosso país. Quando você vai para São Paulo, você compra em algumas feiras banana por baciada. Você compra uma bacia de banana. Essa é a medida. Então, eu estou considerando nesse caso que a banana é uncountable. Agora aqui, nós compramos banana por quilo. Então, obviamente, ela também está sendo uncountable porque eu estou comprando por quilo. Agora, se eu quiser 2 dedos de banana, por exemplo, aí ela vai passar a ser contável. Agora, a Apple também tem algumas regiões em que elas são vendidas por unidade, ou com os estabelecimentos que também vendem por unidade. Então, aí ela vai passar a ser countable. Okay? É isso que confunde um pouco, porque eu tanto posso vender alguns produtos por unidade, como posso também pesar ou quantificar aquilo. Nós temos bread, que esse aqui dá uma aula, eu vou fazer uma aula especificamente sobre o bread, ok? Fazer um vídeo mais curtinho sobre o bread especificamente, que aqui, por exemplo, a gente pode comprar por unidade, como a gente pode comprar por quilo, né? Então, é isso que a gente também tem que ver ali a diferença entre os dois. Milk, eu não posso medir o líquido, não posso contar o líquido, eu só posso medir o líquido, entendeu? Eu posso 2, 3 litros ou 2, 3 copos de milk, entendeu? Aí eu vou ver aonde ele está embalado, aí eu vou medir a embalagem do produto, não o produto especificamente, não o líquido em si, ok? Agora aqui, sugar, açúcar também, nós sempre compramos por quilo, porque eu não consigo contar os grãozinhos de açúcar, de sugar, ok? Rice também, que é arroz. Arroz também a gente não consegue
contar, porque são grãos muito pequenos. Então, eu mensuro, eu peso, eu compro por quilo e assim por diante. O water é o mesmo caso do milk, e tem vários aqui outros que você vai com o tempo, vai se familiarizando com isso. Aí você fala assim, mas eu não estou entendendo nada, daqui a pouco eu já estou confusa. Não, não é assim do primeiro momento que você vai gravar. É com o uso ali frequente que você vai conseguir diferenciar um do outro, ok? Aqui, ó. Aqui está falando um pouquinho sobre o pão, tá? Quando eu falo em bread, a palavra ela é considerada incontável. Isso é bem importante. Quando eu falar breads com o S, é errado. Então, eu não posso colocar essa palavrinha no plural, tá? Como a gente fez lá no comecinho, na regra inicial que eu passei para vocês. Aí, olha, como que eu faço? Se quisermos falar, por exemplo, muitos pães, podemos dizer, por exemplo, much bread, muitos pães, a lot of bread, ou ainda man loaves of bread. Loaves, na verdade, seria a forma que o americano, que o inglês denomina o pão. O que são loaves? Poderiam ser assim, rolinhos, é quase como se fossem bisnaguinhas, né? Rolinhos ali de pão mesmo. Ou não tem, na verdade, como traduzir ao pé da letra as coisas. É mais assim, a gente explica para você entender. Porque se for traduzir ao pé da letra, fica uma coisa meio que sem pé nem cabeça, ok? Quando eu falo a lot of bread rolls, é a mesma coisa. É como se fosse, vamos traduzir assim, uma bisnaguinha ali, rolinhos de pão, ok? Então, eu estou ainda, mesmo assim, eu estou mensurando, eu estou quantificando, eu não estou enumerando, eu não consigo enumerar, tá bom? Então, essa parte aqui é bem importante que você preste atenção, porque são formas que a gente pede pão. Não é como no Brasil, que me dá aí 3 pães, me dá 4 pães e tá tudo certo. Não, é um pouquinho diferente, ok? Mas a gente retoma esse assunto ainda. Aqui, ó. Agora nós vamos saindo do countable e uncountable, nós vamos passar para how much e many. How much, how many. Quando eu falo much, eu posso considerar ali que são os uncountables, são os incontáveis. Porque much é a quantidade, é quanto, tá? Isso que você tem que pôr na sua cabecinha. Much é quanto, ó. Singular, quanto eu tenho disso, tá? Quantos eu tenho daquilo e assim por diante. E também significa muito ou muita, como está aqui no slide, ó. Muito ou muita. E many, o que many significa? Quando eu falo how many? How many é a quantidade, eu estou enumerando quantos eu tenho desse. 1, 2, 3, 4, 5, 6... São muitos ou muitas. Eu consigo enumerar o many. O much eu não consigo, ok? Só consigo quantificar o much. O many eu consigo enumerar, beleza? Vamos para o próximo. Então, quando que eu uso many e quando que eu uso o much? Many é usado com contáveis, tá? Que eu posso enumerar. E much com incontáveis. Para sabermos qual a diferença entre many e much, nós precisamos verificar se o substantivo ao qual o quantificador, que é o much e many, se refere. Se o produto é contável ou incontável. Então, é isso que eu tenho que prestar atenção na hora que eu vou utilizar na frase. Mas esse produto eu consigo contar? Então, eu vou usar many. Se eu não consigo contar, eu tenho que pesar ou quantificar, eu vou ter que usar much, ok? Tem algumas diferenças também com o dinheiro, a gente tem algumas exceções que a gente retoma em outro momento. Então, vamos ver aqui, ó. Eu acho que eu passei demais aqui, só um pouquinho. Vamos voltar aqui. Aqui, ó. Eu tenho vários produtos aqui e eu posso usar o much e o many. Então, veja, quando eu falo a slice of bread, uma fatia de pão, eu estou dando a quantidade agora. É countable ou uncountable? Eu tenho que pensar nisso primeiro. Mas uma fatia de pão eu consigo contar. As fatias eu consigo contar. 10 slices, ou sei lá,
5 slices, eu consigo contar. Então, logo eu sei que isso aqui eu posso usar many, porque eu estou conseguindo contar as fatias, tá? As fatias de pão eu estou conseguindo contar. Quando eu falo aqui, por exemplo, a água é uncountable, a água é incontável. Tá? O líquido, a água é incontável. Mas quando eu transporto essa água, a water, para um copo, por exemplo, a glass of water, um copo de água, agora eu consigo contar nos copos, porque a água está dentro do copo, então eu estou contando a quantidade de copos com água, não a água especificamente, ok? A água está sendo medida pela vasilha, pelo recipiente onde ela se encontra, ok? Aí sim passa a ser countable, porque agora o líquido está envasado, ele está dentro de alguma coisa e eu consigo contar quantos copos de water, de água, tá? Estou conseguindo aí contar, não só mensurar, ok? Agora aqui, ó, uso de many. O substantivo usado após a palavra many deve estar sempre flexionado no plural. Olha só que dica importante. Então, sempre que eu usar many, eu vou conseguir ver que o substantivo que vem depois dele vai estar no plural. Ótima dica para você não se perder, tá? Por isso que é importante você saber como faz os plurais, para que daí você, se você olha a palavrinha na frente e você vê que está no plural, você já, nossa, não precisa nem pensar muito. Em vez de much, eu vou usar many, ok? Alguns exemplos. How many times a year do you go to Brazil? Quantas vezes por ano você vai para o Brasil? Posso contar? Às vezes? Ok, eu posso. Então eu uso many, ok? Next. Vamos ver aqui próximo. Agora aqui, ó. Quando que eu uso much? Much, eu vou usar a palavra much. A palavra que vier após o much, ela vai ter que estar o quê? Sempre no singular. É o contrário. Entendeu? É o contrário do many. Many, a palavra tem que estar no plural. E no much, a palavra tem que estar no singular. Olha aí, outra dica importante. Agora veja, how much time do we need to get there? Quanto tempo precisamos para chegar lá? O tempo eu posso medir, eu posso contar. E agora? Então, tu veja, olha aqui, ó. Essa informação é bem importante, ó. A expressão how much também significa quanto custa. Então, dinheiro, mas você fala assim, mas eu consigo contar 1, 2, 3 reais, 1, 2, 3 dólares. Eu consigo. Consegue, mas ele é quantificado. Eu não pergunto, me dá aí 2, 3 dólares. Né? Então, ó, how much is it? Quanto custa? How much is it? Quanto custa? Tá? Você vai perguntar quanto custa quando você fala se é muito caro, você quer saber se é muito caro, ou você chega numa loja e vê um produto que se interessou, você quer saber se é caro ou não e não tem o preço lá, você vai perguntar exatamente essa frase, usar essa frase. How much is it? Quanto custa? Tá? E aí você vai ter a resposta. Observe que foi usado how much para money, ok? E agora? Eu realmente espero que você tenha entendido um pouquinho melhor, né, sobre esse conteúdo. É óbvio que você não vai sair detonando tudo, sabendo tudo daqui para frente, só com essas 2 aulinhas sobre o conteúdo. É importante que você faça exercícios, você reveja sempre, e a gente retoma em determinados momentos que nós tivermos uma aula síncrona. Você pode esclarecer, anota aí suas dúvidas enquanto estiver fazendo os exercícios que eu vou mandar no percurso. E aí a gente esclarece um pouquinho melhor na medida que for sendo possível e necessário, tá bom? See you soon. Big kisses. Fiquem com Deus. Espero realmente que vocês estejam bem, né? Isso que importa. Bye, bye. See you.